Vamos falar de ações baratas, pagando dividendos? A Bolsa de Valores brasileira segue em queda, quase 9% no ano de 2024 até o momento, e quando parece que o mercado de baixa realmente está próximo e que pode durar mais tempo, é aí que você precisa, mais do que nunca, organizar o seu portfólio, a sua carteira, identificando riscos ali de cada ativo. Uma carteira equilibrada é a sua melhor defesa contra um mercado de baixa, um mercado lateralizado. Você tem ali um pouquinho ações de crescimento, ações defensivas, renda fixa. Qual que é a sua receita? Deixa aqui nos comentários. Hoje a gente vai ver 5 small caps, 5 ações de small caps baratas pagando bons dividendos. Claro que a gente aqui não vai fazer nenhum tipo de recomendação. Algumas dessas ações eu invisto, outras não. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, é uma recomendação de compra. Mas a gente tem uma confusão, principalmente por parte dos iniciantes, com relação a small caps. Quando a gente fala em small cap, geralmente o iniciante ele acha que é uma empresa de altíssimo crescimento, que toda small cap é uma empresa que vai explodir, que vai crescer pra caramba, que a ação vai se valorizar muito, e isso não é verdade. Primeiro que toda empresa tem seus riscos e mesmo que tenha potencial de valorização pode quebrar e não valer nada. Nem toda small cap é uma empresa de crescimento. Você pode ter uma small cap que está sossegadinha ali, que já está feliz com o tamanho dela e não quer crescer mais. Small caps são empresas de baixo valor de mercado, de baixo valor de capitalização. Não há um consenso, mas você pode jogar ali na casa dos 10 bilhões de reais, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. É um exemplo no mundo real, por exemplo, você pega ali a padaria do seu Zé, que usa todo o lucro para pagar as contas, as suas despesas de vida ali. O seu Zé, ele sobrevive com aquela padaria. Essa padaria é uma empresa de dividendos, ela paga dividendos para ele. Agora, se ele resolve mudar, pegar e viver com tudo que ele ganha ali de uma aposentadoria ou de outra fonte de renda que ele tenha e reinvestir todo esse lucro que ele tem nessa padaria para ele conseguir montar uma segunda padaria, uma terceira, uma quarta, abrir 10 padarias na cidade dele, que ele fez um estudo de mercado e viu que está todo mundo ali sentindo falta de uma padaria que preste no seu bairro, e ele já viu, já identificou essa oportunidade que ele consegue abrir 10, aí sim ele tem uma empresa de crescimento. O mesmo vale se ele quiser continuar usufruindo desse lucro e resolver se alavancar para crescer. Não interessa. O que define uma ação de dividendos ou de crescimento basicamente é o objetivo da gestão, e é claro que as oportunidades de crescimento vão ficando cada vez mais difíceis quanto maior é o tamanho da empresa. O Itaú, por exemplo, mesmo que ele queira crescer, ele não tem mais tanto espaço assim para crescer. Então, por isso que é comum que empresas aí sim maiores acabem se tornando pagadoras de dividendos, deixando de focar no crescimento, porque também não adianta nada você pegar o seu lucro, não distribuir para o acionista e investir em oportunidades ali que não vão gerar valor. Se você não tem nenhuma oportunidade no seu nicho, no seu setor de atuação, é melhor pegar esse lucro e distribuir. Então, mesmo que o dividend yield de uma ação esteja alto também no momento, pode ser também que não seja um dividendo sustentável, por vários motivos. Você tem o efeito de não recorrente que pode inflar o lucro, a empresa ela pode diminuir o payout às vezes em determinado momento para voltar a investir no seu crescimento, enfim. Tá? Mas mesmo em empresas pequenas, como eu falei, um dividend yield interessante ele pode ser sustentável, pode fazer sentido investir nela. A primeira empresa da nossa lista aqui é o Banco ABC, ABCB4. O que é o Banco ABC? É um banco, obviamente, com esse nome, só que ele é um banco especializado na concessão de crédito para empresas de médio e grande porte. Ele é habilitado ali para operar carteiras comerciais, até de investimento. Ele faz todo esse papel ali de um banco para dar esse suporte para essas empresas. Então, atualmente, ele vem buscando expandir bastante no segmento de médias empresas, que são empresas com faturamento ali acima de 30 milhões por ano, mas ele mantém o foco em grandes empresas com receitas acima de R$1 bilhão por ano. E aqui ele briga diretamente com os grandes bancos, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, porque esses bancos eles estão de olho nesses clientes.
É claro que para conseguir ganhar essa briga, ele acaba sempre oferecendo algum diferencial. Então, atualmente, o Banco ABC ele negocia um PVP de 0,86 vezes o valor patrimonial, um P sobre L de 5,95. Isso é bom ou ruim? Na minha opinião, é bom porque se você olha aqui para o payout, você vai ver que o banco ele vem distribuindo cerca de 43% do seu lucro, e isso com um dividend yield próximo ali de 7,5%, na casa dos 7,34%, o que é um dividendo interessante. O banco ele mais do que dobrou os dividendos nos últimos anos. Você olha aqui os dividendos pagos em 2014, 66 centavos por ação, e em 2023, R$ 1,58. Então, crescimento de dividendos, crescimento de lucros também de 2010 até o momento. Então, resultados crescentes e consistentes, quase triplicou o lucro líquido, se você for ver, quase 900 milhões aqui em 2010, um lucro abaixo de 200, praticamente 200 milhões, em 2014, 328,39 milhões de reais. É uma empresa pequena, mas lucrativa, rentável e com resultados consistentes e crescentes. Bateu basicamente todos os índices que a gente tem na comparação aqui: Ibovespa, CDI, IPCA, o índice de small caps, o IFIX, o IDIV. Então, tudo que a gente tem de índice para comparar aqui no Brasil, as ações do Banco ABC superaram nos últimos 10 anos, o que é um bom sinal. Na verdade, quando você está investindo em ações, o foco deve ser sempre a médio e longo prazo, de preferência ao longuíssimo prazo. E na sequência aqui a gente vai ver duas ações do agronegócio. A primeira delas, Agro 3, Brasil Agro. Só para dar o contexto aqui, o que a Brasil Agro faz? Ela faz aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de terras. Basicamente é isso. Então ela tem operações em Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, até fora do Brasil também. Estamos falando de centenas de milhares de hectares. E ela vem mostrando que consegue fazer muito bem esses rolos aí na fazenda. É claro, eu estou falando rolo aqui, eu estou brincando, que geralmente se pega ali as pessoas que começam a ganhar um dinheiro com compra e venda de carro e tal, a gente fala que essas pessoas fazem rolo, mas é muito profissional a operação da empresa aqui. Mas basicamente é isso que ela faz, ela vem conseguindo um retorno muito bom nas transações de compra e venda de propriedades rurais. E não tanto na exploração dessas terras do ponto de vista produtivo. Só que nas fases de baixa dos ciclos das commodities, é claro que a empresa sofre também. Então, recentemente, você vê que o agronegócio ele vem sofrendo com a queda nos preços das commodities agrícolas aqui no Brasil. Isso não é bom para quem vive disso, para quem atua nesse setor. Só que uma hora essas commodities sobem, e aí quando isso acontece, a terra ela sobe muito também nessas horas, e a Brasil Agro consegue ganhar dinheiro das duas formas, nas duas pontas, tanto com a produção e exploração das terras, quanto na venda, na compra e venda com lucro dessas propriedades rurais. Quando a gente olha aqui para as margens da empresa, a empresa possui boas margens, margem líquida acima de 21,5%, margem bruta 27,98%, margem EBITDA 21,49%, é uma boa margem. Na média aqui, uma margem na casa dos 29,2%, uma excelente margem. Então, você busca empresas com boas margens, essa daqui não deixa a desejar. Recentemente, o ROI, sim, caindo um pouco, mas a gente percebe que, na média aqui, a empresa teve um ROI de 15,18% nos últimos anos. Quando a gente teve aquele boom ali no preço das terras até 2021, você vê que o ROI ele foi crescendo, bateu a máxima aqui em 29,57%, mais do que isso só em 2015, 30,13%. A tendência é que num próximo ciclo de alta no preço das commodities, essa rentabilidade aumente de novo. Não é ruim, um PVP de 1,35 e nesse exato momento pagando um dividendo na casa de 12,14%. Lembrando que isso aqui a gente está olhando uma métrica que considera os dividendos pagos nos últimos 12 meses com relação ao preço atual da ação, com a cotação aqui de 25,69.
2025, que não significa que isso vai se repetir. Partindo aqui agora para a próxima empresa que eu falei que seria do setor do agronegócio, a gente tem Kepler Weber, Kepler 3. O que faz essa empresa? A Kepler Weber, ela produz sistemas para armazenamento de grãos, silos, secadores de grãos, máquinas de limpeza, e ela vende as peças de reposição, presta serviços também. Então, nesse mercado, ela é líder com 40% do mercado brasileiro. Tá? É um mercado fundamental para o agronegócio, que é um setor que requer investimentos nos próximos anos. Então, a gente está falando aqui falamos de uma empresa que realmente atua no agronegócio, não tão diretamente na produção, mas sim na produção e na compra e venda de terras. E agora a gente está falando aqui de uma empresa que fornece essa infraestrutura, digamos assim, para o agronegócio que precisa, que carece desses investimentos nos próximos anos. Então, os produtores vão precisar comprar dessa empresa aqui para melhorar sua infraestrutura. Então, ela segue apresentando bons resultados no primeiro trimestre de 2024. A receita operacional líquida foi de 380 milhões, crescimento de quase 18% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. E olhando aqui nos últimos anos, se a gente for ver os dividendos pagos pela empresa, a gente percebe que esses dividendos eles vêm crescendo, com exceção aqui de 2017 e 2018, que ela ficou sem pagar, mas 2022 e 2023 pagou dividendo pra caramba. E olhando aqui para as receitas da empresa, a gente percebe que no médio e longo prazo, nos últimos anos, resultados crescentes e consistentes no que diz respeito às receitas. No caso do lucro líquido, refletindo aqui a ciclicidade do negócio, os lucros crescentes em prazos maiores. 2017, 2016 a empresa teve um prejuízo aqui, mas no longo prazo o esperado é que esses resultados cresçam, até porque o agronegócio brasileiro carece desse tipo de investimento e a Boa Safra tem justamente essa avenida para conseguir crescer. A empresa possui boas margens, margem líquida de 15,68%, margem EBITDA de 22,28%, uma margem bruta alta também, endividamento muito saudável, a empresa tem caixa líquido, dívida líquida sobre EBITDA negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida, EV/EBITDA de 4,52 vezes e rentabilidade muito boa. Na média, nos últimos anos, uma rentabilidade na casa dos 18,24%, mas vem crescendo. E à medida que a empresa vai crescendo suas operações, consegue diluir custos, gerenciar despesas ali também, ela consegue aumentar essa rentabilidade, o que é muito importante para aquela empresa que quer crescer gerando valor. Olhando aqui para os dividendos, atualmente a empresa tem um dividend yield de 8,6%, não é ruim, e o payout na casa dos 61,9%. E a quarta empresa da nossa lista aqui é Ferbasa, FESA 4, dividend yield de 8,62%. O que a Ferbasa faz? Ela produz ferroligas para a produção de aço e inox. Ela é uma forte produtora de ferro cromo. É a única produtora, diga-se de passagem, integrada das Américas e é a maior produtora independente de ferroligas do Brasil. Para quem não sabe, ferroligas são materiais compostos principalmente de ferro e um ou mais elementos químicos adicionais, como cromo, manganês, silício, entre outros. Então, essas ligas elas são utilizadas principalmente na produção de aço e aço inox para melhorar propriedades específicas desses metais. Então, por exemplo, quando você adiciona cromo ao aço durante o processo de produção, você aumenta a resistência à corrosão. Isso é essencial para a fabricação de aço inoxidável. As ferroligas são também muito importantes para a indústria porque elas ajudam a produzir materiais mais fortes, mais duráveis, com características melhores, a depender das aplicações ali para diversas aplicações. Então, com certeza, é um setor aqui que a gente está falando que tem demanda perene. Nos últimos anos, a empresa cresceu muito e pagou muitos dividendos. Quando a gente olha aqui
nos últimos 10 anos os dividendos pagos, esses dividendos cresceram, ela pagou muitos dividendos, crescimento de lucro também nos últimos anos, só que a gente está falando aqui de uma empresa que tem essa pegada mais cíclica. Se isso não é um problema para você, tranquilo. Se você não gosta de empresa cíclica, saiba que a Ferbasa é uma empresa cíclica, crescimento de receita também muito grande nos últimos anos. É claro que por se tratar de produtora de commodities, os custos também acabam impactando o lucro líquido, o preço da commodity, enfim, valor de mercado de 3,55 bilhões, né, dívida líquida negativa, empresa muito saudável do ponto de vista econômico-financeiro, dividend yield, como eu disse, na casa de 8,62%, PVP abaixo de 1, 0,86 vezes, uma empresa redondinha na minha opinião, o ROI sofrendo um pouquinho, né, por conta dos preços das commodities que vem caindo, mas na média aqui um ROI interessante. E esse caráter mais cíclico dos resultados, isso é uma realidade. O que pode beneficiar esses resultados são o aumento da produção, redução de custos, só que isso também depende, como eu falei, do preço da commodity que ela vende. Em certos momentos, né, como é o caso do momento atual, ela pode sofrer por conta da redução de preços e por uma queda na demanda também, que é o que está acontecendo. Hoje, ela vem enfrentando uma queda significativa na demanda das ferroligas, isso está pressionando os preços das ações também, é um risco que corre qualquer empresa de qualquer setor aqui quando a gente está falando de commodity. E por falar em risco, outro ponto negativo que ela tem é que ela não possui tag along. Tá? Ela tem uma particularidade no histórico que até minimiza esse ponto negativo. A diretoria ela tem tomado boas decisões alinhadas com os interesses do controlador, visando sempre a sustentabilidade dos resultados da empresa no longo prazo, até porque a gente tem uma fundação educacional sem fins lucrativos, que é o acionista majoritário da empresa e precisa do lucro, precisa dos dividendos, porque são a sua maior fonte de renda, mas ponto negativo é ponto negativo. A empresa não tem tag along. Margens muito boas, a gente já viu, margem líquida aqui de 13,12%, margem EBITDA acima dos 15%, você olha o histórico aqui, a média de 22,4% de margem EBITDA, rentabilidade, como eu disse também, na média, ok, vem caindo por conta do preço atual das commodities, queda na demanda, mas é uma empresa rentável. Os múltiplos aqui de P sobre VP na casa de 0,86 e o indicador de EV/EBITDA, que é outro que eu gosto de olhar também na casa dos 9,03, indicam que a ação não está cara. Lembrando que esse EV/EBITDA aqui na casa dos 8,53, quase 9, ele está elevado muito por conta da queda no EBITDA da empresa. Você olha aqui, o EBITDA dela caiu. Esse EBITDA ele chegou a ser de 900 milhões em 2021, 1,2 bilhão em 2022, em 2023 caiu e nesse momento, nos últimos 12 meses, 344 milhões. Então, a EBITDA caindo, o EV/EBITDA ele sobe, só que à medida que esses resultados eles vão melhorando, que a empresa vai conseguindo gerar mais caixa, o que acontece? O EBITDA ele cresce também e quem aproveitou para comprar nesses momentos é recompensado, vê ali o seu dividendo crescendo e o preço das ações também. E outra small cap que está pagando dividendos é a Irani 3, Irani Papel e Embalagem. Eu fiz um vídeo falando dela semana passada, falei da Klabin, da Suzano, da Irani. É uma small cap que atua no setor de papéis e embalagens sustentáveis. Então, é uma empresa com uma pegada um pouquinho diferente de Klabin e Suzano, né? Bastante diferente da Suzano e um tanto quanto diferente também da Klabin. Ela está no outro extremo ali, a Suzano no extremo, a Klabin meio que no meio e a Irani na outra ponta. Payout na casa dos 50%, dependendo do grau de alavancagem, a empresa distribui 50% do lucro. Nesse momento a gente vê aqui, ó, payout vem na casa dos 50% nos últimos 2 anos. Dividend yield de 8,62%, boas margens, margem EBITDA acima dos 40%. É uma empresa que vem apresentando esse crescimento de margens, também depende do preço
da commodity, obviamente, receitas e lucros crescendo nos últimos anos. Vamos dar uma olhada aqui nas receitas e lucros da Irani para você ter uma ideia. A gente está falando aqui de dividendos também crescentes. Nos últimos anos, o dividendo da empresa cresceu, ela teve um re-IPO em 2020, então de 2020 para trás, ela era uma empresa bem diferente do que é hoje, com outros objetivos, inclusive, com outra composição acionária, uma empresa muito diferente. Lucro líquido vem crescendo, valor de mercado da empresa na casa dos 2 bilhões, como eu disse, uma small cap. A empresa ela tem uma dependência muito maior do mercado brasileiro, da economia doméstica, só que ela também tem uma demanda um pouquinho menos volátil do que a da Suzano e da Klabin, por exemplo. Então, o endividamento, dívida controlada, não deve crescer tanto nos próximos anos, mas a diretoria da empresa, o CEO, afirmou recentemente que ela pretende dobrar de tamanho nessa década. Então não é uma tarefa fácil, não é uma meta fácil de se cumprir, mas a empresa ela tem condições de fazer isso se a economia doméstica ajudar, tem perfeitas condições, PVP de 1,52 vezes, no menor patamar, se eu não me engano, desde o re-IPO, é exatamente isso, né? Desde 2020 aqui, o menor PVP da empresa, EV/EBITDA de 4,81 vezes, também um patamar interessante. E é isso, meus queridos, essa é a quinta ação que a gente viu nesse vídeo. Por hoje é só, fico por aqui, vejo vocês na próxima, tamo junto, valeu!